Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso aulão, agora com a matéria de Direitos Humanos para o concurso da PRF, concurso aí que está se avizinhando, semana que vem já provinha de vocês. Então nós vamos fazer um apanhado geral sobre Direitos Humanos e também, claro, fazer algumas questões relacionadas ao conteúdo que vai ser cobrado. Primeiro ponto importante, conceito de Direitos Humanos. Vocês vão encontrar conceitos um pouco mais, um pouco menos completos, a depender do autor que vocês forem estudar, a depender da fonte, né, de pesquisa de vocês. Eu peguei o conceito da ONU aqui. Vamos lá, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Aqui nós temos uma característica importante já embutida nesse conceito, que é a da universalidade. Então, direitos humanos são aqueles direitos inerentes à condição humana, inerente aos humanos, né? O direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à pluralidade, os direitos sociais. Esses são todos hoje considerados direitos humanos, né? Quais são as características dos direitos humanos? Vocês vão perceber que essas características são muito parecidas com as características dos direitos fundamentais. Não poderia ser diferente, afinal, os direitos fundamentais são direitos humanos reconhecidos pelas constituições dos países soberanos. Então temos lá a historicidade dos direitos humanos, a universalidade, a relatividade, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a vedação ao retrocesso e a unidade e indivisibilidade. Essas seriam as principais características, né? Quando a gente fala, por exemplo, em relatividade, né? Os direitos humanos, eles podem ser restringidos também. Há uma possibilidade de relativização, embora sem se permitir a total abolição ou a violação da essência dos direitos humanos. Por exemplo, a liberdade, né? Liberdade é um direito humano relativizável, pode ser restringida. Você pode, por exemplo, ser condenado por um crime e a pena aplicada ser a pena privativa de liberdade. Em relação aqui à vedação ao retrocesso, característica importante que tem sido bastante ressaltada, você tem aqui um grau progressivo, né? Uma característica de progressividade dos direitos humanos, né? Então você não pode nunca retroceder. Se você já tem direitos humanos consagrados no plano internacional, nos tratados e nas convenções, nas resoluções, você não pode retroceder. Nós não poderíamos hoje admitir uma convenção internacional que revogasse a vedação à prática da tortura, né? Hoje prevista aí nas principais declarações. Unidade e indivisibilidade significa que os direitos humanos representam um todo único, eles são indivisíveis, não havendo preferência, pelo menos a partir de uma definição a priori, né? Não há nenhuma preferência de um sobre o outro. Já vamos fazer questão sobre isso. Olha só, pessoal, como é que tem sido cobrada essa parte mais geral, essa parte mais teórica. Prova recente para defensor público, Carlos Chagas, Defensoria lá do Maranhão. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Tal afirmação, contida no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante, né? A Declaração de 1948 completou aí 70 anos, né? No ano passado, né? Em 2018. Tal afirmação contida no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, traduz as influências justnaturalistas presentes na declaração, especialmente a vertente racionalista da escola do direito natural. B, reproduz a herança greco-romana de que os direitos humanos estão fundamentados em um dever de agir que decorre da dignidade humana e da liberdade de consciência. C, revela como concepção de fundo que liberdade é dada com o nascimento, mas a igualdade, a dignidade e a fraternidade são conquistadas historicamente pela humanidade. D, incorpora a tradição jus-contratualista dos direitos humanos, cujo pacto originário remonta às Assembleias Populares da Revolução Francesa, nas quais se cunhou a tríade axiológica da liberdade, igualdade e fraternidade. E letra E, demonstra sua filiação à concepção aristotélico-tomista de dignidade humana, como atributo concedido ao homem por direito divino. Bem, a mais correta é a letra A, tá? Correta aqui é a letra A.
Influências justnaturalistas, especialmente a vertente racionalista da escola do direito natural. Essas influências justnaturalistas começam a se formar a partir do século XVII, tá? E se consolidam no século XVIII, durante todo o processo histórico ali, que vai resultar na Revolução Francesa, na Independência Americana. Nós temos a partir daí a formação de uma visão racionalista dos direitos humanos. Não tem origem grega, tá? Claro que uma origem remota a gente pode encontrar na Grécia, mas não vai aparecer isso nas questões para vocês. Não tem origem aristotélico-tomista, também isso está errado. Nós temos aqui a visão que está nas declarações, e principalmente na Declaração Universal de 48, na Declaração da ONU, é a visão racionalista, justnaturalista. São direitos naturais, direitos inerentes à espécie humana. Vamos fazer mais uma questão para defensor lá do Amazonas, também, né, prova também aplicada no ano passado, né, mesma prova. A respeito da teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos, considere: 1. A adoção do conceito de gerações de direitos humanos é consensual na doutrina brasileira. 2. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à ideia de solidariedade ou fraternidade, da mesma forma como os direitos de primeira geração ou dimensão estão amparados na ideia de liberdade. 3. Os direitos humanos de primeira geração ou dimensão, por se tratarem de direitos de defesa, não acarretam qualquer atuação prestacional do Estado em relação à efetivação dos mesmos. Totalmente errado, né? Aqui a número 3. A gente já pode excluir B e C aqui, né? Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão, dada a sua natureza prestacional, exigem uma atuação positiva do Estado para a sua efetivação. Correta, né? A número 4 está correta, ela é a única correta aqui. Ah, mas a primeira está errada? Não é consenso na doutrina brasileira, tá? A adoção de conceito de gerações de direitos humanos. A segunda também está errada, que não tem a ver isso, né? Segunda geração relacionadas à ideia de solidariedade ou fraternidade, direito de primeira amparados na ideia de liberdade. Não, na verdade, os direitos de quarta geração, né, que estão amparados nessa ideia de solidariedade ou fraternidade. Então, correta a letra número 4 aqui. Mais uma questão, Instituto Federal Tocantins, prova aplicada em 2018. Entre os princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua história constitucional, pode-se assinalar como alternativa correta: A. Reconheceram que o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais baseia-se nos interesses do capital. Nada a ver isso, né? B. A autodeterminação dos povos é um direito universal capaz de atuar apenas entre os povos em situações de conflitos étnicos. Não, qualquer conflito. C. A ênfase está baseada nos valores da liberdade individual. D. A defesa dos direitos do homem e do princípio da autodeterminação dos povos. E E. A obrigatoriedade dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ONU, atenderem à consideração dos países em situação de desenvolvimento econômico. Letra D, né? Defesa dos direitos humanos, dos direitos do homem e do princípio da autodeterminação dos povos, né? Esses são os dois princípios básicos ali, dois dos princípios mais importantes aí dos direitos humanos hoje e estão presentes na Declaração Universal. Vamos lá, vamos falar sobre os sistemas de proteção dos direitos humanos, né? Não basta só haver as declarações reconhecendo a existência de direitos humanos. Nós, principalmente no último século, nos demos conta que é necessário desenvolver todo um sistema, inclusive com regras processuais, para a proteção dos direitos humanos. O que são esses sistemas? Nós temos um sistema global, que a gente pode chamar de sistema ONU. Temos também os sistemas regionais de proteção de direitos humanos e se fala também no sistema local. Então, o sistema global, sistema ONU, sistemas regionais, você vai ter América, África e Europa, hoje os três principais, a Ásia está em desenvolvimento ainda, e os sistemas locais, você tem a proteção local promovida pelos próprios estados. Por exemplo, nós temos um Plano Nacional de Direitos Humanos, que a gente vai falar aqui sobre eles, que diz respeito à proteção local dos direitos humanos, feita hoje pela República Brasileira. Então, o que está compreendido dentro do sistema global, pessoal? Prestem atenção, isso é importante. Temos a Carta da ONU, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, os dois pactos, tá? O Pacto de Direito Civil e Político,
e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 66. Sistema regional, nós vamos ter o sistema europeu, o sistema americano, o nosso sistema aqui da OEA, e o sistema africano. Tá? Qual é o principal documento do nosso sistema americano, e que é importante lembrar aqui para a gente? A nossa Convenção Interamericana, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida também como Pacto de San José da Costa Rica, incorporada no direito brasileiro pelo Decreto Presidencial 678 de 92. Então, temos aí, né, o sistema global e o sistema regional. Em relação à estrutura normativa dos direitos humanos, quando a gente fala em sistema global, nós vamos ter ali as normas de alcance geral, que são destinadas a todos os indivíduos de maneira genérica e abstrata, como, por exemplo, os pactos. O Pacto, por exemplo, de Direitos Civis e Políticos, que prevê lá os direitos políticos, a cidadania, a liberdade, a igualdade, esse pacto é destinado a todos, né? E temos também as normas de alcance especial, essas aqui destinadas a indivíduos ou grupos específicos, como mulheres, refugiados e crianças. Então aqui você vai ter aquelas convenções, aqueles tratados temáticos que versam sobre assuntos específicos. Então a gente tem a Convenção contra a Tortura, nós temos a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, Convenção sobre os Direitos da Criança, aliás, todas essas assinadas pelo Brasil, todas ratificadas pelo Brasil. Né? Então, aqui nós temos as normas de alcance especial. Temos dentro do sistema global os chamados órgãos de monitoramento. O que são esses órgãos de monitoramento? São os comitês. Eles recebem as denúncias individuais dependendo do consentimento dos estados. Vale lembrar que no plano internacional, não só em relação aos direitos humanos, mas em relação ao direito internacional de uma maneira geral, nós temos como regra ainda o princípio lá da consensualidade. Toda a jurisdição, a atuação dos órgãos, inclusive os órgãos de monitoramento, ela depende do consentimento dos estados. Então, por exemplo, o Brasil é que decide se vai ou não se submeter à jurisdição de uma corte internacional, como acontece com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai ver na sequência. Então, a submissão à autoridade dos comitês depende de consentimento dos estados. Tá? Então, os órgãos de monitoramento, que podem receber denúncias individuais, você tem um sujeito que está sendo vítima de perseguição política, que está sendo vítima, sua liberdade está em risco. Você tem uma violação aí de direitos humanos. Ele pode fazer a denúncia a esses comitês individuais. Esses comitês eles vão estar previstos, inclusive, nas convenções temáticas aqui, nas convenções específicas, nas normas de alcance especial. Então, você tem lá a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Você vai ter um comitê para a defesa dos direitos da mulher. Então, a denúncia vai ser feita diretamente ao comitê. Além disso, nós temos sistemas de relatórios periódicos, né, que são encaminhados aos comitês. Eles podem ensejar investigação própria sobre violações aos direitos humanos. Os estados fazem relatórios periódicos e encaminham a esses comitês. Né? Isso pode ensejar uma atuação do comitê, uma investigação a ser conduzida pelo comitê. No sistema da ONU, pessoal, nós temos dois tipos de procedimentos aí para apuração de violação de direitos humanos. Primeiro, o procedimento convencional, como o próprio nome diz, previsto nas convenções. Então, depende ali, claro, de acordo entre os estados. Ele vai ter previsão em tratados, pactos e convenções internacionais. Supervisionado pelos órgãos internacionais de supervisão, os comitês, através do sistema de denúncias, relatórios e investigações. Temos os procedimentos não convencionais. Esses são mecanismos que não estão previstos em tratados. Nesse caso, eles são acionados, em caso da não assinatura dos tratados internacionais, pelos países violadores de direitos humanos, num caso específico. Tá? Que são procedimentos que não estão previstos nas convenções. 4 organismos permanentes de direitos humanos da ONU, pessoal. Importante também, vocês não podem esquecer. Conselho de Direitos Humanos, criado num passado relativamente recente.
É um órgão subsidiário da Assembleia Geral, que é o principal órgão da ONU, com 47 Estados-membros eleitos por um período de 3 anos. Aliás, o Brasil foi eleito recentemente, aí faz parte do Conselho de Direitos Humanos. Temos os procedimentos especiais, relatórios especiais, grupos de trabalho e especialistas independentes. Temos os organismos de tratados da ONU, como eu falei antes, os comitês, que são permanentes, e, importantíssimo, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né, que faz parte do secretariado da ONU. Vale lembrar, o Brasil tem atuação importante nesse Alto Comissariado, nós já tivemos, né, um Alto Comissário das Nações Unidas brasileiro, inclusive, infelizmente faleceu, que era o professor Sérgio Vieira de Mello, né, faleceu num atentado à bomba no Iraque. Ele era do Alto Comissariado das Nações Unidas, inclusive, diziam na época, cotado para secretário-geral das Nações Unidas. Né? Vocês vão perceber, aliás, estudando direitos humanos e estudando direito internacional, que o Brasil tem uma forte tradição, uma forte atuação no âmbito internacional. Nossa tradição nas relações internacionais é bastante consolidada e bastante respeitada pelos demais estados aí. Dentro do sistema regional, pessoal, que começou aqui, teve o início formal com a aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né, de 1948, mesmo ano da Declaração Universal, lá na Colômbia, nós temos também as normas de alcance geral, como, por exemplo, a Declaração Americana, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Temos também os instrumentos de alcance especial, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui eu até coloquei uma observação, tá, pessoal? O Brasil, quando ratificou a Convenção Americana, aceitou a competência da Comissão de Direitos Humanos para apurar denúncia de casos individuais de violações de direitos humanos. A comissão tem sede em Washington. Às vezes cai isso, tá? A Comissão de Direitos Humanos tem sede onde? Está previsto no Pacto de San José. Então, ela tem a sede em San José? Não. Ela tem sede em Washington. Tá? Qual é a finalidade da comissão? A promoção da observância e proteção dos direitos humanos na América, constantes da Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto de San José e demais instrumentos internacionais. Então, a comissão, ela não é um órgão de monitoramento exclusivo do Pacto de San José. Ela apura quaisquer violações a direitos humanos praticados pelos Estados americanos. Né? Vamos pegar aqui o artigo 41 do Pacto de San José. Ó. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América, formular recomendações aos governos dos Estados-membros, aqui uma função importante, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Preparar estudos ou relatórios, considerar convenientes para o desempenho de suas funções, solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos, atender a consultas, né, função consultiva, feita pelo secretário-geral da OEA, né, consultas formuladas também pelos Estados-membros e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes assessoramento que eles lhes solicitarem. Atuar com respeito às petições e outras comunicações, apresentar relatório anual à Assembleia Geral da OEA. Vamos pegar o artigo 44, importantíssimo, cai bastante em prova. Ó. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Olha só, se for violação à Convenção Americana, qualquer pessoa ou mesmo organização não governamental pode provocar a atuação da Comissão de Direitos Humanos, tá, pessoal? Então, é possível a chamada denúncia individual aqui para se discutir violação à Convenção Interamericana. Em relação à atuação da Corte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão jurisdicional, ela exerce tanto a jurisdição consultiva,
provocada por qualquer Estado membro da OEA, quanto à jurisdição contenciosa, ou seja, ela julga também casos. Julgou poucos, né? A gente tem poucos precedentes aí da Corte Interamericana. Mas ela tem também essa função contenciosa, composta por 7 juízes, às vezes cai a composição da Corte, tá? São 7 juízes nacionais dos Estados membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos Estados partes da Convenção. Vamos para o artigo 62, ó. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação e aplicação desta convenção. De novo, né, a ideia aqui é que tem que ser voluntário. O Estado, ele delibera se ele vai se submeter ou não à jurisdição da Corte. Como eu falei antes, o Brasil se submete à jurisdição da Corte. Mesmo aqueles que lá, quando ratificaram o tratado, fizeram reserva em relação à submissão à Corte, podem, por ato posterior, como o próprio artigo 62 prevê, deliberarem por se submeterem à jurisdição da Corte. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido. Importante, desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Quando decidir que houve violação de direito ou liberdade protegidos nesta convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Em caso de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos reparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. As denúncias, elas vão para a comissão, né? Esse é o procedimento, digamos assim, natural. E depois, você pode ter a atuação da Corte a posteriori. Os Estados membros da organização podem também provocar jurisdição consultiva sob a interpretação da Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la no que lhes compete os órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da OEA, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. A Corte, a pedido de um Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Vamos fazer questão agora. Prova de 2018, delegado de Polícia Civil de São Paulo. Considerar a alternativa correta a respeito das características dos direitos humanos. A. O princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos humanos já conquistados, com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance desses direitos. B. O princípio da divisibilidade propõe que os direitos humanos devem obedecer a uma classificação retórica, que divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao homem e à sociedade, para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários. Letra C. O princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do tempo. D. O princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo, pois têm caráter eterno, não se ganham e nem se perdem com o tempo, são anteriores, concomitantes e posteriores aos indivíduos. Letra E, o princípio da interrelacionalidade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam.
permitindo às pessoas escolherem entre os mecanismos de proteção global regional, pois não há hierarquia entre eles. Essa é correta, né? Na verdade, a ideia da inter-relação aqui tem a ver com a indivisibilidade, que também é um raciocínio aplicado aos direitos fundamentais. Então, correta a letra E. Mais uma questão, prova de 2017 para assistente social. Atente à seguinte descrição. É competente para processar e julgar qualquer caso relativo à interpretação e à aplicação das disposições do Pacto de San José, para apreciar consultas dos Estados relativas à interpretação das normas do sistema interamericano e para emitir pareceres a respeito da compatibilidade entre leis internas e os tratados do sistema interamericano. O texto acima descreve a Corte, né? Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acabamos de ver isso. Mais uma prova de 2017. Assinale a opção completa corretamente a lacuna do seguinte enunciado. O é vinculado à Assembleia Geral da ONU e tem sede em Genebra. É composto por representantes de 47 estados, eleitos pelos membros da Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, em votação secreta, com direito a uma reeleição para o período subsequente, segundo o critério de repartição geográfica. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Conselho de Direitos Humanos da ONU, letra A. Acabamos de ver, né? Um órgão relativamente recente. Substituiu o antigo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Mais uma questão. Não, tá certo, né? Estamos repetindo aqui. Vamos pular. Prova de 2014. Nos termos da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678 de 92, são competentes para conhecer os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção. A. O Ministério Público perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. B. A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. C. O Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. D. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Letra E. Órgãos do Poder Judiciário Brasileiro. Muito fácil aqui, letra D, né? Comissão e Corte Interamericana. Mais uma prova. Fundação Carlos Chagas, 2009. É uma prova antiga, mas com tema bastante atual. No sistema interamericano de direitos humanos, pessoas e organizações não governamentais podem peticionar diretamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, esta última somente para solicitar medidas provisórias em casos que já estejam sob sua análise. B. Somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. C. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, esta última somente para solicitar medidas provisórias. D. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Letra E. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana, a esta última somente como instância recursal das decisões proferidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Errado, né? Correta a letra A. Comissão Interamericana e a Corte, a esta última somente para solicitar medidas provisórias em casos que já estejam sob sua análise. Ou seja, os indivíduos eles não podem provocar diretamente a Corte. Essa é a regra geral e é o que costuma cair em prova. A não ser nesse caso descrito aí na questão, na resposta, né, correta, que é a letra A. Mais uma provinha recente. Acerca da Corte 2018, né? Prova aí para defensor Carlos Chagas. Acerca da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar: a Corte é composta por 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, os quais são eleitos em votação aberta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados-partes na Convenção, na Assembleia Geral da organização, a partir de lista de candidatos sugeridos pelos mesmos Estados. B. A sentença da Corte é definitiva e inapelável. Essa é a resposta correta, tá? Definitiva e inapelável. Não é um órgão da OEA, né? Aparece aqui, ó, a Corte configura-se como órgão da OEA. Não, não é, tá? Então, a sentença da Corte é definitiva e inapelável. Prova de 2018, também para escrivão de polícia. Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar: a Comissão Interamericana e os Estados-partes podem submeter um caso à Corte Interamericana, admitida a legitimação do indivíduo, nos termos da Convenção Americana. B. A Corte Interamericana não apresenta competência consultiva. É errado, né? C. É órgão jurisdicional do sistema regional, composto por 15 juízes nacionais. Errado também.
o Estado brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana em dezembro de 98. Correto, tá? Reconheceu sim. Vamos adiante, vamos falar sobre direitos humanos na Constituição Federal, outro tópico do edital de vocês. Agora vamos retomar aquele tema, a gente tinha falado antes, lá em Direito Constitucional, da abertura material do catálogo de direitos fundamentais previsto no parágrafo 2º do artigo 5º. Então a gente viu que, vocês sabem disso, o catálogo previsto na Constituição não é taxativo, pode ser ampliado, inclusive a partir da assinatura, né, da incorporação de tratados internacionais de direitos humanos pelo ordenamento brasileiro. O que é importante aqui, pessoal? Atualmente, isso pode aparecer na prova, nós temos 2 tratados com status constitucional, ambos aprovados na forma desse parágrafo 3º do artigo 5º. A Convenção de Nova York, que trata dos direitos das pessoas que portam deficiência, que foi promulgada pelo decreto 6949 de 2009 no Brasil, e recentemente, isso já tem caído em prova, o Tratado de Marrakech, sobre acesso das pessoas com deficiência visual e outras deficiências a obras impressas. Esse decreto, o decreto presidencial que promulgou esse tratado é o 9522 de 2018, bem recente, então pode aparecer na prova, hein? Tratado de Marrakech e Convenção de Nova York sobre direitos das pessoas com deficiência. Vale lembrar, segundo o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil aderiu, portanto, à criação, por meio do Estatuto de Roma, ao TPI, Tribunal Penal Internacional. Já falamos sobre isso, mas vale a pena reforçar, atualmente 3 status para os tratados no Brasil, hein? Status de lei ordinária, para aqueles tratados que não versam sobre direitos humanos e foram aprovados lá por maioria simples. E status supralegal, é o que acontece com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, não foi aprovado por 3/5, mas versa sobre direitos humanos. E status de emenda é o caso desses 2 aqui, ó, aprovados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, né, foram aprovados por 3/5 em 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Vamos fazer já questão sobre isso. Ó. A natureza dos tratados internacionais de direitos humanos sempre geraram debates na doutrina e na jurisprudência. A controvérsia, entretanto, foi reduzida após a aprovação da Emenda Constitucional 45, que inseriu o parágrafo 3º do artigo 5º na Constituição da República. Sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia de lei ordinária. Errado. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados antes da Emenda Constitucional 45 possuem hierarquia de lei ordinária. Errado. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, têm status de emenda constitucional. É essa a resposta correta. Mais uma questão, prova de 2015 para Procurador do Estado do Paraná, elaborada aí pela PUC. Dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Brasileira, respectivamente. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Sobre esses dispositivos, assinale a alternativa correta, tendo em consideração o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. A. As normas de direitos humanos constantes nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, não compõem o bloco de constitucionalidade brasileiro. Errado, compõem sim. B. As normas de direitos humanos constantes nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, são recepcionadas com hierarquia superior às próprias normas constitucionais internas, nada a ver, né? Paramos por aqui. Letra C. As normas de direitos humanos constantes nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte,
possuem status de lei federal em decorrência do previsto no artigo 102, errado. As normas de direitos humanos constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, aprovados antes da entrada em vigor do parágrafo 3º, submetem-se apenas ao previsto do parágrafo 2º, gozando de hierarquia supralegal, mas infraconstitucional. É isso aí, tá? A letra D é a resposta correta. Prova de 2018, escrivão de polícia, Minas Gerais. Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, é correto afirmar: A elaboração dos Programas Nacionais de Direitos Humanos decorreu de recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 93. B. As diretrizes contidas no PNDH 2 e no PNDH 3 têm força normativa. C. No Brasil já foram aprovados 3 Programas Nacionais de Direitos Humanos, sendo PNDH 1, governo Fernando Henrique Cardoso, PNDH 2, governo Luiz Inácio Lula da Silva, PNDH 3, no governo Dilma Rousseff. D. O PNDH 3 carece de diretriz a respeito da profissionalização da investigação de atos criminosos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o PNDH 3, mas a resposta correta aqui é a letra A, tá? Todos os PNDHs foram elaborados em função de recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, tá? O resto está errado, tá bem? Não tem força normativa, ok? Não tem, pelo menos esse é o consenso, né? Eles não têm força de lei. No Brasil foram aprovados 3, sim, mas foram o PNDH 3 não foi aprovado no governo Dilma, ainda foi no governo Lula, tá? Está errado aqui. E carece de diretriz a respeito da profissionalização da investigação de atos criminosos. Está errado, a gente até vai ver que o PNDH 3, que é o vigente, ele tem um eixo ali temático voltado já para a segurança pública. É isso que a gente vai falar agora. Programa Nacional de Direitos Humanos. Como o edital de vocês fala sobre a proteção dos direitos humanos feita pelo Brasil, não tem como não falar do Programa Nacional de Direitos Humanos. PNDH, vamos falar do 3, né? PNDH 3, Decreto 7.037 de 2009. Quais são as características gerais desse Programa Nacional de Direitos Humanos, pessoal? Primeiro, ele incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, como até já tinha aparecido naquela questão que a gente fez há pouquinho. Busca a efetivação de direitos humanos como política de Estado centrada na dignidade da pessoa humana. Está estruturado em torno de 6 eixos orientadores. Primeiro, interação democrática entre Estado e sociedade civil. O que se percebeu? Que mais ou menos desde a década de 70, você tem movimentos pujantes na sociedade civil que discutem a questão dos direitos humanos, que buscam implementar as políticas de direitos humanos e reivindicam uma política de direitos humanos por parte do Estado. Então, essa interação entre Estado e sociedade civil, ela vai ser chancelada por esse programa nacional. Você tem, por exemplo, o papel das ONGs aí de direitos humanos. 2, desenvolvimento de direitos humanos. 3, a ideia de universalizar os direitos humanos num contexto de desigualdade. 4, até grifei aqui porque tem a ver com a prova de vocês. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Educação e cultura em direitos humanos e o direito à memória e à verdade. De novo, outra característica importante é a indivisibilidade e interdependência entre os direitos humanos. Você trabalha esses direitos humanos de forma integrada. Vamos falar aqui, pessoal, das ações programáticas que estão previstas no eixo 4, justamente aquele que é mais pertinente à atuação de vocês como membros da PRF, Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência. Quais são as ações aqui? Todas sob responsabilidade do Ministério da Justiça, não esqueçam, tá? Responsabilidade do Ministério da Justiça com a cooperação de outros órgãos. Propor a alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-se apenas como força reserva. B. Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação direta à direção das instituições policiais.
C. Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes nos estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por mandato e escolhidos com participação da sociedade. D. Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos direitos humanos. Letra E. Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo completo da atividade policial, com competências repartidas pelas polícias a partir da natureza e da gravidade dos delitos. E, importante, apoiar a aprovação do projeto de lei 1937 de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Esse Sistema Único, pessoal, entrou em vigor em 2018, pela Lei 13.675, tá? Foi instituído o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Vale a pena falar um pouquinho aqui, até ficou repetido aqui, mas já coloquei o texto da lei aqui, alguns artigos, para a gente entender bem esse Sistema Único. Pode aparecer alguma coisa na prova para vocês. O que diz o artigo 1º da Lei 13.675? Esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, importante, tá? Coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social, da União, então entra aí a Polícia Rodoviária Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em articulação com a sociedade. É um dispositivo bem genérico, né, bastante abstrato, mas que dá um pouco essa ideia de integração, né, de você ter um sistema integrado, não só entre os órgãos de segurança pública, mas também entre esses órgãos e a própria sociedade. Artigo 3º. Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional. Então, a União estabelece as diretrizes gerais e o estado cria suas diretrizes locais a partir da diretriz geral, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. Pessoal, importante aqui, Artigo 9º traz a instituição do SUSP, né? Órgão central, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, agentes penitenciários, guardas municipais entraram aqui, e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Quem são os integrantes estratégicos do SUSP? União, Estado, Distrito Federal e municípios, por intermédio dos poderes executivos, o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Integrantes operacionais, está aqui, Polícia Rodoviária Federal, até grifei, é integrante operacional do SUSP, tá? Junto com a PF, junto com as polícias civis, junto com as polícias militares, os bombeiros, as guardas municipais entraram aqui, os órgãos do sistema penitenciário e aí os institutos, né? Instituto de Criminalística e tal, secretarias nacionais, enfim, agentes de trânsito e a guarda portuária entrou também aqui como parte desses integrantes operacionais do SUSP. Vale a pena dar uma olhada na lei, eu não sei se no edital prevê expressamente, né, em outras matérias para vocês, mas vale a pena para vocês dar uma olhadinha nessa lei, tá? Uma lei nova que traz essa ideia de sistema único de segurança pública. Vamos fazer questão agora para a gente encerrar, pessoal. Prova de 2009 para defensor público lá do Piauí. A proteção dos direitos humanos no Brasil conta com legislação que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. A respeito do PNDH, assinale a opção correta. A. Nesse programa não é feita alusão à proteção internacional dos direitos humanos. B. O acompanhamento da implementação do PNDH deve ser feito pelo Ministério Público Federal. C. Os direitos econômicos não são promovidos pelo PNDH. D. Os direitos culturais não são promovidos pelo PNDH. E E. Os direitos sociais são promovidos pelo PNDH. É isso aí, né? O acompanhamento da implementação não é feito pelo MP Federal não, tá, pessoal? Está errado ali. Direitos sociais promovidos. Os outros também, obviamente, as outras assertivas aí incorretas.
Prova de 2015, ó, analista judiciário, Carlos Chagas. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, foi elaborado pela primeira vez em 96 e enfatizava os direitos civis e políticos. Em 2002, foi reformulado e incorporou os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Está em vigor o programa lançado em 2010, que incorpora o debate sobre a necessidade de ampliação dos mecanismos de participação e a criação e construção de monitoramento das políticas públicas de direitos humanos no Brasil. O programa está estruturado em A. 6 eixos orientadores, B. 9 diretrizes sociais, C. 4 ordenamentos jurídicos, D. 2 pilares estruturantes ou E. 7 ações principais. Tranquilo, né? 6 eixos orientadores, inclusive de segurança pública, que a gente acabou de mencionar. Mais uma questão, prova de 2012, analista ministerial, Ministério Público de Pernambuco, Carlos Chagas, é a banca. Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas várias conferências nacionais temáticas, dentre elas a de segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, meio ambiente. Respectivo plano prevê a garantia da livre determinação dos povos, reconhecimento de soberania sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade cultural e a busca de equidade na distribuição das riquezas. B. Que os direitos humanos constituem condição para a prevalência da dignidade humana e que devem ser promovidos e protegidos sob a responsabilidade exclusiva do Estado. Errado, né? A responsabilidade não é exclusiva do Estado. Vejam, inclusive, que há esse chamado à sociedade civil também para participar da implementação. C. Primazia dos direitos humanos, os quais constituem como princípio transversal a ser considerado nas políticas sociais e não em todas as políticas públicas. Errado, né? D. Investimentos em infraestrutura e modelos de desenvolvimento econômico na área rural, baseados em grande parte no agronegócio, sem a preocupação com potencial violação aos direitos de pequenos e médios agricultores. Errado, totalmente errado. E das populações tradicionais, indígenas, por exemplo. Errado. Letra E. Crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, como indicador suficiente para medir o avanço do país e que pode ocasionar automaticamente melhoria do bem-estar para todas as camadas sociais e refletir de fato melhorias nas condições de vida dos indivíduos. Errado, né? Já há vários anos a ONU mudou, não usa o PIB como um critério único e exclusivo para medir qualidade de vida, né? A gente usa o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, correto aqui, letra A. Garantia de livre determinação dos povos, reconhecimento de soberania sobre recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade cultural e busca de equidade na distribuição das riquezas. É isso, pessoal. Encerramos aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. A gente sempre pede desculpa pelo ritmo meio corrido, afinal a gente tem 1 horinha para dar uma pincelada aí nos principais pontos que a gente acredita que podem ser cobrados de vocês na prova. É isso, esse material vai ficar à disposição de vocês vão poder acessar, refazer as questões, dar uma última revisada. A gente vai ficar torcendo, prova próxima, o pessoal vai chegando naquele ritmo mais intenso de estudo, a atenção também aumenta, mas nesse momento o importante é foco, muita concentração, uma boa estratégia para que vocês possam ter um desempenho agora na realização da prova. É isso, boa sorte, um forte abraço e estamos aí para tirar qualquer dúvida.